E vamos lá, galerinha, para mais uma resolução aqui no canal Claro Como Água. Professor Anias Mesquita falando com vocês. Nós temos aqui um assunto legal: hidrólise de sais e pH das soluções salinas, certo? E como que surgiu isso, né? Surgiu através da nossa comunidade lá, que se você quiser participar, tem uma quantidade enorme já, dezenas e dezenas de questões para você treinar sobre química, biologia, física, astronomia, tem tudo sobre ciências, bem divertido. O pessoal comenta, o pessoal discorda, o pessoal começa a brigar, né? A gente não entende essa parte não, mas temos discussões lá sobre assuntos que não fazem o menor sentido, mas é legal. E aí o que acontece? Olha só, essa pergunta a gente fez já faz até um tempinho, né? 6 meses. Ó. Quando o sal carbonato de sódio é dissolvido em água, a solução formada possui caráter básico devido à hidrólise do íon carbonato. Essa afirmação é o que? Verdadeira, falsa? E aqui, né, um iê para você se divertir um pouco, né? A galera ainda marcou. Mas a resposta é verdadeira, né? Olha aí, ó, uma quantidade significativa de pessoas participando. E a gente botou aqui, né? Quer explicação? Coloca aí quero. Aí muita gente botou quero, quero, quero. Então tá aqui a explicação, ó. O que é que tem aqui, né? Vamos lá para a pergunta de novo, né? Quando o sal, carbonato de sódio, é colocado em água, né? O que é que acontece? O pH fica básico, neutro ou alcalino? Aí a gente tem que pensar no seguinte, ó. Quando esse sal ele é colocado em água, ele sofre uma dissociação, certo? Essa dissociação faz com que sejam formados naquela solução dois cátions Na+, e esse cara aqui que é o carbonato, tá certo? O que é que acontece? Ó? O Na+, você tem que colocar na sua cabeça que ele provém de uma base forte, tá? Ele provém de uma base forte. Essa base forte, ela, por causa disso, né, a gente leva em consideração que ele vai funcionar aqui como um íon espectador, que a gente chama. Ou seja, ele não vai reagir, ele vai estar ali, mas não vai acontecer nada com ele, tá? Posso até falar que ele é inerte, certo? Então, bases fortes, olha só, bases fortes, bases e ácidos aqui fortes geram cátions que não vão sofrer hidrólise, tá? Vão ficar parecido com o nosso Na+ aqui, não vai sofrer hidrólise. Então, se ele não vai sofrer hidrólise, eu vou trabalhar só com esse cara aqui, ó. Que esse cara aqui, ele vem lá do ácido carbônico, tá? Que é um ácido fraco, certo? Vindo de um ácido fraco, aí sim, ele é que vai sofrer o processo de hidrólise ainda, né? Então você vai ter o seguinte, pensa como se fosse uma continuação do processo, né? Acontece a dissociação aqui, tá? Esse aqui, ó, fica só olhando, só observando, mas ainda dá para fazer mais alguma coisa com quem tem a possibilidade de sofrer hidrólise, que no caso é esse carinha aqui, ó. Como que ele vai sofrer hidrólise, ó? De novo, reagiu aqui com a água e aí formou esse pessoal aqui. Olha quem é que foi formado, ó, OH-. Então tá aí a resposta, né? Tá aí a explicação para a resposta. Se está liberando depois dessa hidrólise OH-, então o pH está ficando cada vez maior. Ou seja, no final das contas, o pH vai ficar maior do que 7, né? Maior do que 7, que eu posso dizer, né? Que ele vai ficar, opa, quase que eu escrevo errado aqui, que ele vai ficar básico, né? Que ele vai ficar alcalino, né? Tudo sinônimo um do outro. Belezinha, sucesso. Mas aí, que outros tipos de ácidos que sofrem hidrólise, que outros tipos de ácidos não, que outros tipos de cátions que sofrem hidrólise você conhece? Coloque aí, que aí vai que a gente monta uma outra explicaçãozinha a partir da sua dúvida, tá bom? Grande abraço, sucesso!